Instalada a comissão especial que vai analisar o conteúdo das propostas da reforma da Previdência. A quinta-feira foi movimentada na residência oficial do presidente da Câmara e no Ministério da Economia. Toda a atenção voltada para os números que justificam a reforma. E vamos relembrar a trajetória e importância de Ulisses Guimarães, o símbolo da redemocratização brasileira que acaba de entrar para o livro dos heróis da pátria. Reforma da Previdência dá mais um passo. Nesta quinta-feira, foi instalada a comissão especial que vai analisar o conteúdo das mudanças. 49 deputados. O conteúdo da reforma da Previdência vai passar pela lupa desses parlamentares. Nesta quinta-feira, eles escolheram o presidente da comissão. Com 40 votos, Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, foi eleito. A velocidade com que o processo se desenrola vai depender muito dele. No caminho, ele vai encontrar uma oposição tentando frear essa discussão. Nós vamos ter um grande debate sobre a concepção de economia e de sistema de seguridade social e de proteção social para termos ou não termos em relação à parcela mais vulnerável da população. Eu acho que o que o país precisa hoje é de moderação, equilíbrio, entender o diálogo como um instrumento fundamental da democracia, entender qual é o papel da oposição, mas ter clareza de que da mesma forma que o regimento permite obstrução, ele exige que o projeto chegue no momento de votação, e nós chegaremos a esse momento. O indicado para a vaga de relator é o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Toda e qualquer mudança no texto vai passar pelas mãos e pela capacidade de negociação política dele. Nós temos um problema fiscal da Previdência que compromete o fiscal do país, que vem há 6 anos com déficit primário, há 6 anos, e a Previdência é um peso nesse déficit muito grande. Nós precisamos equacionar o fiscal, mas com responsabilidade social também. Nós precisamos ter um compromisso social, buscar fazer justiça também social. Esse vai ser o nosso desafio. Na próxima terça-feira, presidente e relator da comissão especial farão uma reunião para decidir o cronograma dos trabalhos. Para o dia 7 de maio está agendada a primeira reunião de trabalhos da comissão, que aí sim vai debater o mérito da reforma da Previdência. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, falou sobre a expectativa de aprovação da reforma na Câmara dos Deputados. Nós vamos aprovar a reforma da Previdência. E nós vamos aprovar a reforma da Previdência num prazo razoável. Se é no final do primeiro semestre, se é no início do segundo, eu gostaria, pelo convencimento que tenho, que a reforma é positiva para os brasileiros, que ela pudesse ser aprovada na próxima semana. Mas, infelizmente, hoje eu sou minoria. Eu preciso, junto com outros líderes, construir o mesmo convencimento que eu tenho, que outros têm, em 320, 330 deputados. Por trás de cada ponto da reforma da Previdência, há uma matemática sobre quanto é possível economizar. Esses números foram apresentados nesta quinta-feira. A movimentação na residência oficial do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, começou cedo. Do lado de dentro, os líderes dos partidos na Câmara viram números. Logo em seguida, foi a vez da divulgação oficial no Ministério da Economia. Queremos uma discussão transparente, cristalina, em que a sociedade possa acompanhar. E eu disse em várias ocasiões que o nosso interesse era que qualquer mudança, qualquer concessão, qualquer acréscimo ou decréscimo no texto, ele pudesse ser acompanhado pela sociedade, tanto no aspecto da mudança por si só, mas como o impacto fiscal que isso poderia resultar. Com a reforma da Previdência, o governo prevê economia em 4 grandes áreas. O regime geral de previdência do trabalhador que tem carteira assinada, o regime dos servidores públicos, abono salarial, que vai ser pago só para quem recebe até um salário mínimo, e BPC, na parte em que atende idosos em condições de miserabilidade. No regime geral, a economia prevista é de mais de 800 bilhões de reais. Dos servidores públicos, 224 bilhões. Da focalização do abono salarial, virão outros 169. Do BPC, quase 35. No total, 1 trilhão
e 236 bilhões de reais. Mas o mais importante desses dados é a divisão por categorias. O fim da aposentadoria por tempo de contribuição vai gerar uma economia de 363 bilhões de reais. As mudanças na aposentadoria por idade, mais 128. Na pensão por morte, 111. Na aposentadoria rural, 92. Aposentadoria por invalidez, 80. Com professores, a economia vai ser de 12 bilhões. Agora, gaste um tempo vendo o conjunto dessas mudanças. 14 partidos na Câmara anunciaram que são contra duas mudanças, as na aposentadoria rural e no BPC. Sem essas mudanças, a economia prevista cairia em 127 bilhões de reais. O resultado final ficaria em 1 trilhão e 100 bilhões de reais, ainda acima da linha de corte desenhada pelo governo de 1 trilhão de reais. Nós sabemos que haverá mudança nos textos, estamos preparados para isso, o governo já deixou bem claro que quer conversar, quer dialogar, mas a gente tem aquela nossa básica espinha dorsal de 1 trilhão. A gente precisa aí que o relator tenha essa sensibilidade e a gente vai conversar com os líderes para mexer naquilo que, obviamente, eles estão acordados, mas sem deixar aí a nossa previdência anoréxica, né? Senão não tem o menor sentido. A oposição recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a aprovação da reforma na Comissão de Constituição e Justiça. Para eles, aquela votação só poderia ser feita depois da divulgação dos dados. A CCJ teria que refazer a sessão a partir dos dados. Então, a sessão que já existiu sem os dados, ela é nula, ela votou no escuro. Ela votou uma constitucionalidade de uma medida, ela admitiu uma reforma, ela votou a constitucionalidade de uma reforma, a legalidade de uma reforma no escuro, sob sigilo dos dados. Existe dinheiro para colocar em prática o pacote de medidas que endurecem o cumprimento de penas pelos criminosos. Esse foi um dos principais temas debatidos no grupo de trabalho que discute as mudanças na legislação penal e processual penal. Existem 2 conjuntos de medidas em discussão, o que foi proposto pela Comissão de Juristas, coordenado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e o que foi proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Este último, especialmente, recebeu críticas de que vai aumentar a população carcerária e os gastos com o sistema prisional. Do ponto de vista econômico, a gente tem um impacto enorme. Infelizmente, o projeto não traz um estudo que embase isso. Como financiar isso tudo? Não tem como. Então, assim, se a gente optar por aprovar da forma como ele está, a gente vai ter que cortar uma série de outras ações que vêm sendo implementadas, porque não tem dinheiro para fazer tudo, o cobertor é curto. O representante do Ministério da Justiça disse que esse impacto financeiro é questionável e não tem como ser estimado agora. Dentre as várias medidas que foram apresentadas no pacote anticrime, algumas poderão ter algum impacto financeiro. O impacto ainda é uma questão a ser estudada, questionável, mas a maioria das propostas apresentadas são aplicáveis independentemente de qualquer reestruturação institucional ou de maiores gastos ou contratação de pessoal. Pode ser simplesmente aplicadas imediatamente caso o Congresso Nacional entenda por aprová-las. A subprocuradora-geral da República disse que o impacto vai depender de como vai ser o projeto final aprovado pelo Congresso. Essa crítica que é feita que não haveria fundos, ela é feita a partir desse olhar agora, do sistema penitenciário agora. Mas nós temos que ter uma outra análise também. Muita gente fala que temos que construir mais penitenciárias fechadas, para o regime fechado. Nós temos, na verdade, o que falta é do semiaberto e do aberto, que nós nunca tivemos, né, que são as casas de albergados e coisas semelhantes. O deputado Orlando Silva elogiou pontos dos 2 projetos, mas lembrou que o trabalho policial e o sistema penal precisam também de uma boa gestão de recursos. Não basta apenas colocar recursos, tem que ter uma gestão eficiente. E seguramente a segurança pública, o que pode ser medido pelo número de presos sem julgamento que existe, que chega perto da metade, o que pode ser medido pelo baixo nível de elucidação dos crimes realizados. Ou seja, você tem um conjunto de indicadores que mostra que falta eficiência na ação de segurança pública. Precisa de recursos? Sim, precisa, mas eles devem ser bem geridos.
Mobilização lá fora e debate aqui dentro. Índios vêm ao Legislativo garantir o papel dos 305 povos espalhados pelo país na preservação do meio ambiente. O cacique Raoni foi um dos primeiros a chegar no plenário 2 do Corredor das Comissões. Um dos líderes do povo Kayapó, Raoni luta há mais de 40 anos pela preservação da floresta amazônica. Agora, o cacique se diz preocupado. Ele está falando que não estou gostando do que o Bolsonaro fez, das medidas provisórias. Tudo que ele está fazendo, ele quer acabar com os indígenas. Essa medida provisória a que o cacique Raoni se refere é a 870, editada pelo Executivo no primeiro dia do novo governo. Entre outras alterações, a MP transferiu à FUNAI, que é o órgão responsável pela política indigenista do Brasil, do Ministério da Justiça para o recém-criado Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A mesma MP 870 retirou as atribuições de demarcação de terras indígenas e do licenciamento ambiental da FUNAI e entregou para a Secretaria de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura. A demarcação das terras indígenas e parar no Ministério, que tem uma política agrícola que é totalmente contrária à política dos povos indígenas, que é justamente facilitar terras indígenas para arrendamento, apoiando uma monocultura que tem sido prejudicial às terras indígenas e que a gente vê que a prioridade não é demarcar terras indígenas, se paralisar e rever demarcação. O censo de 2010 do IBGE revelou que a população indígena do país soma 1 milhão de pessoas que vivem em mais de 5 mil aldeias. São 305 povos que falam 274 línguas diferentes. No Brasil, a Constituição, que é a lei máxima do país, no seu artigo 231, 232, reconhece o direito originário dos povos indígenas das terras ancestrais. Então ninguém pode questionar isso. Cabe ao Estado regularizar as terras, que no caso é demarcar. O Brasil tem uma dívida histórica com os indígenas, muitos povos desapareceram e nesse momento os direitos desses povos estão sendo ameaçados. O representante do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Davi Calazans, explicou na audiência pública qual será a responsabilidade do Ministério com os povos indígenas a partir de agora. A nossa atribuição agora é trabalhar políticas públicas que verdadeiramente atinjam o indígena na ponta. Nós temos conversado ao longo desse período, uns 3 meses que eu estou no INCRA, com lideranças que demonstram claramente a sua vontade de produzir, a sua vontade de demandar sobre as terras, e isso, infelizmente, pelo formato que foi colocado no processo demarcatório, atribuiu uma área de gestão federal a qual o indígena muitas vezes não pode fazer a sua utilização. Enquanto esse debate ocorria dentro da Câmara, do lado de fora do prédio, no gramado da esplanada dos ministérios, índios de todo o Brasil se reuniam na 15ª edição do acampamento Terra Livre, em defesa dos direitos indígenas. O ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, fala à CPI que investiga práticas do banco em anos anteriores. O executivo disse que nenhum político influenciou na concessão de empréstimos durante a gestão dele. Luciano Coutinho foi presidente do BNDES entre 2007 e 2016, durante os governos Lula e Dilma. Ele prestou depoimento voluntariamente na CPI do BNDES nesta quarta-feira. Logo no início da fala, o deputado Altineu Cortes, relator da CPI, e o depoente elevaram o tom. Não, eu não tive informação privilegiada. Quem sonegou a informação ao Tribunal de Contas o tempo todo que esteve na presidência do banco foi o senhor. Não, senhor. Sim, senhor. Não, senhor. O senhor, tanto que o banco teve que recorrer ao STF. Não, senhor. O senhor está... Não é verdade. A deputada Paula Belmonte foi uma das parlamentares que questionou o executivo sobre empréstimos internacionais. Venezuela e Cuba têm 2,3 bi em atraso com o BNDES. Aí, cadê a responsabilidade desse banco? Que a gente, quando olha, tem as nossas pessoas estão morrendo na fila dos hospitais,
O povo está desempregado. Cadê o desenvolvimento econômico? Luciano Coutinho explicou que na época do empréstimo, a Venezuela atravessava um melhor momento econômico e que, inclusive, os Estados Unidos fizeram volumosos empréstimos para este país. Ele também disse acreditar que os empréstimos com Cuba e Venezuela vão ser recuperados. A Venezuela, em algum momento, vai querer recompor a sua posição no mercado de crédito internacional. Ela não é do interesse de longo prazo de nenhum país estar inadimplente nos seus relacionamentos internacionais. Esses créditos são recuperáveis. Essa é a história da prática dos créditos à exportação no mundo. O executivo afirmou também que nunca recebeu dos presidentes da República ou de qualquer ministro ordens ou pedidos para interferir na análise de um empréstimo. O BNDES é uma instituição íntegra, é uma instituição que tem critérios e jamais esteve envolvida em qualquer tipo de ilícito. Deputados da oposição acusam integrantes da CPI de tentar enfraquecer o BNDES para beneficiar bancos privados. Nós continuamos defendendo que tudo que precisa ser investigado, seja investigado e punido individualmente a pessoa física. Agora, não pode comprometer um dos maiores bancos do mundo, como fizeram com a Petrobras, como fizeram com outros setores econômicos, e, em nome do combate à corrupção, estão entregando agora as empresas para os chineses, para os americanos, para os estrangeiros, destruindo e desmontando o emprego nacional. O presidente da CPI disse que as falas de Luciano Coutinho vão ser agora checadas. O depoimento hoje do Luciano Coutinho, que foi o presidente que ficou a maior parte do tempo da aprovação desses projetos na presidência do BNDES, fez uma série de declarações que depois nós vamos confrontar com os documentos, com a área de informações que nós temos da CPI, para poder viabilizar o final do relatório de 120 dias que nós temos de prazo para poder fazer essa investigação. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, defendeu na Comissão de Cultura a decisão do governo Bolsonaro de unir no mesmo ministério as áreas de desenvolvimento social, esporte e cultura. A audiência com o ministro da Cidadania não deixou os parlamentares satisfeitos. Ele falou sobre todas as atividades da sua pasta. Os deputados, na Comissão de Cultura, queriam debater o trabalho do Ministério nessa área. Eles reclamaram que faltou informação e criticaram a política cultural do governo. Infelizmente, a gente não conseguiu tirar dele, extrair dele as questões fundamentais. E com a política de restrição que está sendo dada às políticas públicas, a cultura tende à inanição. Eu acho que vai ser, desgraçadamente, um governo péssimo de criminalização e de inexistência de política cultural. É lastimável que o governo não tenha entendido ainda o potencial econômico da cultura. Se nós formos analisar todos os países de primeiro mundo, eles investem pesado em cultura, porque eles sabem que cultura gera emprego, gera renda, gera turismo, faz com que as pessoas se movimentem. Osmar Terra justificou que recebeu um convite para falar sobre todas as atividades do seu ministério e defendeu a iniciativa do governo Bolsonaro de unir as áreas de cultura, esporte e assistência social numa mesma pasta. Segundo o ministro, não há prejuízo para o trabalho de nenhum desses setores. É uma estrutura nova que mantém as estruturas anteriores na parte operacional, né, que preserva os orçamentos, que junta os fundos para poder operar melhor. Então é natural que haja até por questões corporativas e tal, sempre existe uma tendência a tentar recriar os ministérios, a forçar para voltar ao que era. Ulisses Guimarães, no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. A decisão do Congresso Nacional foi confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro. Com a sanção, é homenageado o político que presidiu a Constituinte de 88 e a Câmara dos Deputados por 2 mandatos, tornando-se um dos símbolos da retomada da democracia no Brasil.
O nome de Ulisses vai ser inscrito no Panteão da Pátria, monumento que fica na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O Panteão da Pátria, em Brasília, guarda o livro dos heróis brasileiros. Aqui estão os nomes de homens e mulheres que em vida se destacaram na defesa do país. Entre eles, Zumbi dos Palmares, Chico Mendes, Marechal Rondon, Carlos Gomes, Zuzu Ângel. E a esses nomes agora vai se somar um dos políticos mais admirados da história do Brasil, Ulisses Guimarães, o mais novo herói da pátria. Conhecido como Senhor Democracia, Ulisses foi protagonista dos principais acontecimentos políticos do Brasil no último século. Menino pobre do interior de São Paulo, desde criança já sabia que tinha vindo ao mundo para fazer diferença. Ele comete todas as ousadias imprevisíveis numa criança naquela época. Primeiro, ele entra na escola normal, que era só de menina. E aí ele foi ser professor primário, que era uma ousadia. Era uma forma dele sair do estágio de pobreza dele, de classe média baixa, de ele ascender. Ainda jovem, entrou para o curso de Direito na USP e foi eleito vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. Era o ensaio para a vida política que não teria volta. Foi deputado estadual pelo PSD, partido de Getúlio Vargas, e 3 anos depois, deputado federal, quando se mudou para o Rio de Janeiro. Ali se tornaria importante aliado de Juscelino Kubitschek. Durante o regime militar, com a extinção de quase todos os partidos, passou a integrar o MDB, o partido de oposição. O MDB era o grande condutor da insatisfação da opinião pública nacional. Quem quisesse ter o termômetro, fazer um termômetro da gravidade de cada situação política no Brasil, que viesse ao Congresso e mirasse no semblante do Dr. Ulisses. O rosto do Dr. Ulisses expressava perfeitamente a gravidade de cada momento que o país estava vivendo. Nos anos 70, com o endurecimento do regime militar, Ulisses foi lançado anticandidato à presidência da República, uma forma de denunciar a ausência de eleições diretas. Por normalidade democrática, a oposição entende o exercício pelos homens, mulheres e moços deste país do direito de escolher pelo voto direto o governo de seu presidente da República. Com a estratégia, Ulisses conseguiu fazer do MDB o grande vitorioso nas eleições de 1974 para o Senado. Dali foi um passo para capitanear a campanha pelas diretas já. A derrota do povo é o fim da liberdade, é a escravidão. Acabou-se a independência, terminou a soberania nacional. Com a derrota da emenda das diretas, Ulisses passou a organizar manifestações populares para legitimar Tancredo Neves como candidato à presidência da República no colégio eleitoral. Com o apoio das ruas, Tancredo é eleito, mas é hospitalizado antes de tomar posse. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10h23. Mas Ulisses não desanimou de lutar pela democracia. Em 1987, se tornou o grande líder na elaboração da Constituição Cidadã. Em 1989, chegou a se candidatar à presidência da República, mas amargou o 7º lugar. Seguiu na vida parlamentar e, de novo, se tornou um dos nomes mais importantes na condução do impeachment de Fernando Collor de Mello. Ulisses Guimarães. É sim, e que o Brasil! O trabalho durante o impeachment foi a última ação política de Ulisses. Poucas semanas depois da votação, ele sofre um acidente de helicóptero no Rio de Janeiro. Seu corpo nunca foi encontrado. Agora, o pai da Constituição Cidadã, o Senhor Democracia ou o Senhor Diretas, entra para o rol dos heróis brasileiros. Uma homenagem mais do que justa a Ulisses Guimarães.
Esta edição termina com imagens feitas pelos fotógrafos da Câmara durante os eventos legislativos da semana. O Jornal da Câmara volta na segunda-feira. Nesta sexta, às 20h, você assiste à Revista da Câmara, com os fatos que movimentaram o Legislativo durante a semana. Até lá!